Pessoal, boa noite! E o tema de hoje, que é a continuação de ontem, a gente vai falar sobre quando o implante é melhor do que o dente. Colocar implante é fácil, difícil mesmo é salvar dentes. Muito bem falado isso. Antes de qualquer coisa, nós precisamos ser bons clínicos. E aprender a fazer uma boa clínica geral é tudo de bom. E o mais difícil é quando o paciente tem os seus próprios dentes, depois ele tem a perda dos seus dentes ou extrai os seus dentes para colocar implante e depois começa a ter algum tipo de complicação relacionada aos implantes. Aí que fica complicado. E aí ele começa a ficar muito triste, porque o paciente, quando ele perde um dente, ele fica triste, mas ele fica muito triste quando ele perde um implante, porque ele investiu naquilo e mesmo que aquele dente seja dele, porque ele acabou tendo, tudo bem, ele entende que uma coisa acontece, mas às vezes os pacientes pensam que o implante nunca vai cair, nunca vai ter nada. Pois é, a água tá longe aqui, acho que deu. E aqui acaba ficando, e aí depois ele perde o implante e as coisas acabam ficando complicadas. Hoje é a continuação de quando o implante é melhor do que dente. Eu tenho alguns casos onde realmente o implante é melhor do que dente, mas eu tenho um outro caso para colocar para vocês, que é quando a gente não vai tirar o dente. Quando tirar o dente é uma coisa complicada, tá? Isso aqui é um caso interessantíssimo. Isso aqui é o caso de uma moça jovem, ela deve ter lá seus 27 anos, sorriso alto, bonita, farmacêutica, e esse dente 21, ela fraturou. É um dente tratado endodonticamente, vocês quase não dá para perceber, né? Mas é tratado endodonticamente e você vai perceber que tem uma pequena vermelhidão na margem gengival que coincide com o lugar da fratura. E depois aqui é o dente tratado endodonticamente. Eu quero que vocês espichem o olhinho, mas dá para enxergar que lá na cervical tem o traço de fratura. E parece que esse traço de fratura tá longe do osso. Ele tá e não tá, nem tá tão longe. Mas olha só a situação. A pessoa fraturou o dente, uma moça jovem, bonita, e tem a linha de fratura. E eu vou mostrar aqui que o que foi feito nesse dia foi feita uma cirurgia de inspeção para saber onde estava essa linha de fratura. Então, aqui, se vocês olharem bem perto do osso, ela tem uma linha de fratura que ela vem da palatina. Ela contorna na vestibular. Espero que dê para vocês prestarem atenção, mas essa linha de fratura está mais ou menos 1 milímetro acima da crista óssea. Então, a linha da fratura tá subgengival e ela tá acima da crista óssea. A minha pergunta é, para uma moça bonita, que é dona desse sorriso, e a gente tem uma fratura subgengival e a linha de fratura está a 1 milímetro da margem do nível ósseo. A primeira opção, quando tem fratura, a gente vai pensar assim, vamos fazer um aumento de coroa clínica? Sim, nós poderíamos fazer um aumento de coroa clínica, mas a gente vai ter um dente mais comprido do que o outro, um dente mais longo do que o outro. E olha só o sorriso dessa moça, que sorriso bonito, que sorriso harmonioso, que tamanho de dente bonito. Então, a opção de fazer um aumento de coroa clínica seria tirar mais ou menos de 1 a 2 milímetros da margem gengival de um lado, só que daí vai ter que fazer do outro também. Dá para fazer? Dá, mas vai expor um pouco da raiz. Então, eu diria que nesse caso,
a situação mais barata seria fazer uma cirurgia de aumento de coroa clínica, mas a gente teria sim algum prejuízo estético, porque a gente ia ficar com os dois centrais um pouco mais alongados. O que jamais pode fazer é fazer um central maior do que o outro. O que a gente pode fazer? Vai fazer aumento de coroa clínica? Não vai fazer aumento de coroa clínica? Só que a gente vai tirar a estrutura dentária sadia e a gente vai desestabilizar um sorriso harmonioso. Ele tá bonito. E a gente vai falar para essa moça bonita, que tem curso superior, que ela vai ficar com os dentes, os incisivos centrais mais longos. Então, vamos pensar em outra coisa, tá? Voltamos aqui à imagem radiográfica. E se a gente parar para pensar que a gente podia extrair esse central e colocar implante, já que ele tá quebrado, fraturado. Porque a primeira opção de fazer aumento de coroa clínica pode levar a um prejuízo estético, porque ela vai ficar com um dente mais longo do que o outro, certo? Certo. Então, vamos pensar numa outra situação. Que tal extrair esse dente e depois que extrair esse dente, a gente coloca o implante? Dá para fazer? Dá. Mas a gente nem sempre vai conseguir uma situação de naturalidade com o implante, como a gente está vendo aqui nesta foto, porque como eu falei na aula de ontem, a papila interdental ela é dente dependente. A gente precisa ter dente para a gente ter papila interdental. A papila entre os dois centrais, ela é muito possível, muito previsível de ser mantida. Porque, muito possivelmente, depois da gente extrair um dente, a gente vai ter perda tecidual. É difícil da gente dizer que a gente vai extrair um dente e vai conseguir manter as papilas interproximais, principalmente entre o central e lateral. E não importa muito o que é que a gente vai fazer. Por exemplo, o que haveria de mais moderno por conta da implantodontia seria extrair o dente e manter uma casquinha de esmalte bem fina, tá? De esmalte cemento para manter o ligamento, para a gente manter a papila interproximal. Não é uma técnica fácil de fazer, porque muito facilmente a gente acaba puxando e acaba saindo também essa casquinha, mas é possível. Outra coisa que é possível fazer é extrair o dente, colocar implante, colocar biomaterial, fazer regeneração óssea guiada e depois fazer mais um enxerto de tecido conjuntivo, porque a gente vai conseguir melhorar a viabilidade daquele tecido, a gente vai fazer um sobretratamento na tentativa de perder o mínimo possível da papila interproximal, mas um pouco vai perder. E que já é muito claro na implantodontia que não há como a gente prevenir a perda tecidual. Isso foi um estudo do professor Maurício de Araújo de Maringá, que ele trabalhou com modelos animais e que muito possivelmente a gente perde. Então, nesta situação, extrair esse dente para colocar o implante vai trazer um prejuízo entre o central e lateral. Outra coisa bem digna de nota aqui é que a tábua óssea entre o central e o lateral, eles são uma tábua óssea bem fina. E nesta tábua óssea bem fina, a gente tem a possibilidade de acabar perdendo um pouquinho de tecido. E aí, o que a gente poderia fazer nessa situação? A gente faz um aumento de coroa clínica para manter os dois dentes na mesma altura, a gente extrai o dente para colocar implante, ou a gente pode parar e pensar em alguma outra coisa. Olha só, e se fizer extrusão dental? A opção de extrusão dental já é mais interessante, porque a raiz é longa, a fratura ela é bruxômana, tá? Assim foi a fratura. Podia fazer uma extrusão lenta, ou a gente faz uma extrusão rápida. Se não for fazer implante, poderia tracionar. Tracionamento, isso aí. Aí não dá pra ver o ápice, porque tem a minha fotinha aqui, né? Mas não tem nada no ápice. Não consigo tirar minha fotinha naquele lugar. Não tem nada no ápice, a raiz é longa e a gente vai fazer uma extrusão ortodôntica.
exo, implante provisório, biomaterial e enxerto gengival. É outra opção. Então, a gente tem 3 opções nessa situação. A primeira opção, aumento de coroa clínica nos dois com algum prejuízo estético, deixando os 2 dentes mais longos. E como eu já falei para vocês, é a opção mais barata, para quando o paciente tem orçamento reduzido. Segunda opção, que é a opção mais complexa, e a gente tem o grande risco de perda da papila interdental, principalmente entre o central e lateral, que é exo, implante, biomaterial, enxerto gengival, isso. A terceira opção é a extrusão ortodôntica. Rápida ou lenta? Rápida ou lenta? A pergunta é, a gente precisa trazer o periodonto ou a gente não precisa trazer o periodonto? Se a gente for fazer uma extrusão, se a gente não quer trazer o periodonto, a gente faz uma extrusão rápida. Quando a gente quer trazer o periodonto, a gente faz uma extrusão lenta. Não dá para fazer só pino e reconstrução em coroa, porque a queixa principal desta paciente é que não importa o que se fizesse, essa gengiva estava sempre inflamada, sempre, sempre. A opção melhor aqui é fazer uma extrusão rápida, porque a gente não precisa trazer tecido ósseo. E é isso que foi feito, foi montado o aparelho ortodôntico, ela fez uma extrusão rápida e esse caso tá no feed de notícias. Talvez eu reposte, tá? Porque ficou um caso belíssimo, belíssimo. Passou para o ortodontista fez uma extrusão e a paciente ficou super preocupada porque, na verdade, o dente extruiu mais rápido do que se esperava, mas não tem problema, porque extruiu porque a raiz era cônica e acabou vindo e depois ele tem que ficar por um bom tempo em contenção ortodôntica, pelo menos 3 meses, para que depois que ele venha, porque o dente vai vir, ele vai ficar bem imóvel por um tempo até que a gente consiga formar osso. A opção de extrusão rápida é porque a gente já estava num nível ósseo bom. A gente precisaria trazer tudo rápido de uma vez. Se a gente faz uma extrusão lenta, a gente vai trazer osso junto. Não precisa trazer o osso, porque o osso está no lugar que ele está. O que não está no lugar é o término do preparo. A gente precisa que aquele término do futuro preparo, que é onde foi a fratura, tivesse pelo menos a 2 milímetros do espaço biológico. E o que aconteceu nesse caso é que foi feita essa extrusão rápida, foi feita a contenção e quando ela voltou para o periodontista para fazer, o periodontista ficou receoso de que, olha, pode acontecer de eu fazer o aumento de coroa clínica e acabar perdendo o dente, machucando o dente, acabou ficando... O dentista ficou receoso, aí voltou. Isso não depende da idade do paciente, tá? Graças a Deus, porque a gente acabou fazendo isso tudo junto e tudo certo. Como faria extrusão com esta fratura na coroa? A verdade é que foi uma fratura parcial e eles conseguiram trazer mesmo com o próprio dente da pessoa. Mas isso é uma pergunta excelente, tá? Quando o dente fraturou e tá tudo solto, faz um pino, faz uma coroa provisória e vai tracionando. E traciona lenta. E outra coisa, às vezes, falando em reabsorção, às vezes eu já vi casos de o paciente fazer clareamento interno e mais ou menos 5 anos depois aconteceu uma reabsorção radicular externa bem na cervical. E a gente fez um aumento de coroa clínica bem na interproximal palatina, bem pequenininha, para deixar longe do tecido conjuntivo para paralisar a reabsorção externa, mas poderia ter sido feito a extrusão. Faz a extrusão, mantém. Só que o que acontece? Mesmo na extrusão rápida, pode vir um pouco de tecido conjuntivo junto. E esta era a queixa da paciente, que ela fez a extrusão, mas por mais que ela cuidasse, continuava inflamando. E ela ficou super preocupada, porque ela é farmacêutica, ela entende, fazia bochecha de clorexidina todos os dias, passava fio dental, fazia limpeza, isso daqui, não para de inflamar, não para de inflamar. Não para de inflamar, porque na hora de fazer a extrusão, se não fizer a cada semana passar a lâmina de bisturi ao redor, começa a vir fibra gengival junto. E foi isso que veio. Quando ela chegou,
o dente tinha bastante tecido conjuntivo ao redor, mas o osso estava no lugar. Não veio osso, veio tecido conjuntivo. Quanto tempo leva para extruir o necessário? Isso tem que estar sempre monitorando, porque ele é bem rápido. Ele vai levar, assim, em torno de algumas semanas. Depende muito de pessoa para pessoa, depende muito do ortodontista, mas consegue fazer uma extrusão e depois mantém aquilo ali em posição. Já vi reabsorção externa em caso de clareamento. Pois é, pode acontecer isso. E quando a gente tem uma situação bem favorável como essa, tratamento endodôntico bem conduzido, não dá para ver o ápice nessa foto, porque o meu desenho, minha fotinha tá em cima, mas não tem lesão endodôntica e aí extruiu. Extrui até quando? Quem viu essa foto inicial aqui, essa foto do transcirúrgico da fratura, tá vendo que a linha de fratura, que vai ser o término do futuro preparo, está a 1 milímetro da margem do nível ósseo. A gente precisa que esteja pelo menos a 2 milímetros. Então, na hora de extruir, a gente vai contar pelo menos mais 1 milímetro. Na verdade, assim, contou mais uns 2 milímetros. Depois que faz a extrusão, de preferência, quando faz a extrusão, dá uma anestesia e passa a lâmina ao redor só para desinserir, para não vir muito tecido conjuntivo. E o que eu tô falando nesses casos é que a gente sempre precisa planejar uma cirurgia periodontal de aumento de coroa clínica depois. Como alguém falou aqui, ó, o paciente precisa ter grana para investir nisso. Sim, seja para fazer exo, implante, biomaterial, tecido conjuntivo e depois a prótese sobre implante, que vai ficar mais caro do que fazer a extrusão ou vai fazer a extrusão. A extrusão é o tratamento mais biológico, mais conservador, para a gente conseguir manter o dente em saúde. Seria necessário uma tomografia? Não seria necessário uma tomografia, mas ela fez. E não tá aqui nesse jogo de slides, mas ela fez e a gente conseguiria ver essa tomografia, essa trinca na tomografia. Se for para eu escolher o que eu preferiria, se é abrir um retalho como esse não fui eu que abri, mas se fosse abrir um retalho para ver onde está o nível ósseo, ou fazer uma tomografia, abrir um retalho para ver seria a escolha de preferência. Tem que deixar quanto de remanescente radicular, pelo menos após a extrusão. Nossa, que pergunta boa, tá? Pergunta boa. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para eu mostrar. Faz de conta que isso daqui é a raiz do dente. E depois aqui tem a coroa, tá? Mas aqui tem a raiz do dente. Se eu tenho isso aqui de raiz de dente, eu já vou entender que se aqui é a coroa, 3 milímetros abaixo, eu vou ter o nível ósseo. Então, eu vou ter nível ósseo aqui. Eu vou tirar isso daqui para eu conseguir explicar melhor, tá? Isso é uma pergunta bem boa. Faz de conta que isso daqui é o remanescente radicular. E aqui tá a junção cemento-esmalte. Eu vou ter tecido ósseo mais ou menos 3 milímetros acima da junção cemento-esmalte. Então, aqui tá o osso. Se eu vou ter osso daqui até aqui, o quanto de remanescente radicular eu preciso deixar? Eu preciso deixar a uma altura que eu preciso ter pelo menos 1 a 3 milímetros de espaço que às vezes vai ter do término da obturação, e eu preciso ter pelo menos até a metade de pino, e nesse espaço de onde acaba o pino, eu preciso ter pelo menos 3 milímetros de material restaurador. Então, mas eu vou repetir de novo, tá? Se isso daqui for a superfície radicular, eu conto que aqui é a junção cemento-esmalte e aqui eu vou ter o nível ósseo 3 milímetros acima. Aqui é o remanescente radicular. Eu sei que o pino precisa estar 50% dentro do tecido ósseo. Aí a gente começa a olhar a proporção coroa e raiz. Se eu contando a metade da raiz, eu vou conseguir ter comprimento radicular adequado para a proporção coroa-raiz. E nesse remanescente que sobrar, eu preciso saber que precisa ter pelo menos 3 milímetros de material obturador e pelo menos 1 aqui no ápice. Agora eu vou mostrar outro exemplo. Faz de conta que o dente é mais gordinho e eu tenho uma raiz mais curta, tá? Mais achatada. Se a raiz é mais achatada, eu vou ter 3 milímetros depois de tecido ósseo, depois eu vou ter o remanescente, e às vezes o remanescente, vamos imaginar que a raiz é curta, a raiz é curtinha, e aí quando eu contar
que o pino tem que estar 50% dentro do nível ósseo, puxa vida, o pino ficou curto. Não tem como. Aí a gente não vai conseguir ter pino de comprimento suficiente. Ou para conseguir o pino de comprimento suficiente, eu vou ter muito pouco material obturador endodôntico. Eu preciso ter pelo menos 3 milímetros de material obturador endodôntico. Para dizer que este caso aqui foi um caso com todas as características positivas para fazer a extrusão. E nesta situação, o dente é melhor que o implante, porque o dente vai manter papila e o dente vai manter a estética. No dia da avaliação, essa paciente ficou muito receosa de que por que depois do tratamento ortodôntico ainda eu tenho a gengiva inflamada. Para explicar para ela que ainda que a gente tivesse o espaço biológico de 3 milímetros do bordo do término até o nível ósseo, ela ainda tinha fibras gengivais aderidas e essas fibras que causaram a inflamação. No dia da cirurgia, a gente tira aquele tecido, restabelece o tecido, o espaço biológico e mais ou menos 40 dias depois a pessoa está indicada para fazer a prótese. Esta é uma situação onde o dente é melhor do que um implante. E toda a equipe que acompanhou essa paciente está de parabéns porque conseguiram avaliar e conseguiram encontrar uma boa solução. Tudo isso para dizer que uma solução conservadora muitas vezes é muito mais difícil, demanda mais conhecimento e planejamento para a gente conseguir resolver. Este caso da extrusão agora está em fase de confecção da prótese, que não deu 40 dias ainda, mas é um caso onde já está bonito e vai ficar bonito. Não vai ter que tratar o canal, não dá para enxergar aqui, mas não tem lesão periapical. Eu vou colocar a foto do antes e depois quando tiver o depois, porque ela ainda deve estar aí há 15 dias do pós-operatório, tá? Enfim, eu tenho outro caso aqui para mostrar para vocês, que é um outro caso interessante, que seria mais ou menos isso daqui. Esse tipo de situação é razoavelmente frequente, razoavelmente, tá? Não importa muito qual é a situação, se a pessoa perdeu por quê, mas geralmente quando tem tudo isso de perda óssea, às vezes é tabagista, às vezes é diabético, às vezes não tem nada de sistêmico, mas é o paciente que tem periodontite agressiva. Eu vou continuar usando a nomenclatura antiga, porque ela pode ser periodontite agressiva, pode ser periodontite de avanço rápido. De verdade, para vocês que são clínicos que estão me ouvindo, o nome da coisa importa menos. Pode chamar do que vocês quiserem. Importante para quem está na vida do mocho é saber explicar para o paciente o que é que ele tem. Essa nomenclatura antiga, ela vai continuar por mais tempo, porque todos os estudos de revisões de literatura, eles não conseguem ser comparáveis com a literatura nova, com essa nova nomenclatura. Então, ainda por muito tempo, para as revisões de literatura, a gente vai estar usando a classificação anterior. O que eu acho legal, para quem perguntar o que eu acho dessa nova classificação, eu acho que chegar e falar para o paciente, você tem uma periodontite agressiva. Gente, é um nome horroroso, tá? Nossa, tem uma periodontite agressiva. Tem uma periodontite, pronto. Então, quando eu falo para o paciente, você tem uma periodontite. Ou uma periodontite de progressão rápida é um nome muito mais maravilhoso do que falar que é agressiva. A pergunta da live em relação a esse caso é: a gente vai extrair ou a gente não vai extrair esse dente? Num caso como este, é melhor a gente extrair o dente ou a gente manter os dentes? A gente extrai ou fica? Qual extrai? Qual fica? E ainda vou mostrar os outros casos desse mesmo caso, tá? Olha aqui, ó, um molarzinho, olha aqui um molarzinho superior, são alguns das regiões dessa tomada radiográfica. O que a gente faz? Isso aqui é uma periodontite de avanço rápido. Toda periodontite de avanço rápido, quando a gente tem pouca placa e pouco cálculo associado, a gente vai começar a pensar
na hipótese de placa específica. Será que tem mobilidade? A mobilidade, ela sempre vai estar também visível na radiografia quando a gente tem um ligamento periodontal mais alargado. E aqui tem mobilidade sim, e não tem trauma oclusal. E poderia ter, se tivesse trauma oclusal, tem que tratar com placa e manter todo, com placa de mordida. Tem lesão de furca de sangramento? Tem sangramento, tem lesão de furca em alguns dos casos. Trataria e acompanharia o caso clínico por pelo menos 1 ano para se tomar a decisão para extrair ou não. Gente, adorei essa resposta. Adorei. Eu falo isso com outras palavras, tá? Mas não dessa maneira. Pensa assim, ó. O paciente aparece com uma situação dessa e ele vem saber se eu vou ter que tirar todos esses dentes ou não. Primeiro, esse exato tipo de situação a gente vai ter, seja fumante, seja não fumante, seja diabético, não diabético, tem a situação de ter isso daqui mais o tabagismo que se torna um agravante. Pode ter essa mesma situação sendo diabético e teria essa mesma situação sem nada sendo periodontite agressiva. Full mouth, manutenção preventiva. Poderíamos fazer esplintagem e tratar durante 6 meses, pelo menos com manutenção preventiva. Olho muito a oclusão e costuma ir para orto. Olha quanta resposta boa, tá? O paciente está contente com a estética? Também outra coisa boa para ser comentada, tá? Qual a idade do paciente? Paciente jovem. E agora vamos parar para pensar. Vou pensar numa outra forma. E se a gente extraísse esses dentes, hein? Que tal? Vamos extrair. Aí a gente começa a pensar bem assim, qual eu extraio, qual eu não extraio, qual fica, qual não fica. E é quando a gente começa a olhar muito detidamente, a gente pensa assim, esse está condenado. Só que quando a gente tira essa gengiva, o outro vai ser abalado, porque ele vai estar faltando um, e o outro vai ficar abalado quando estiver faltando um. Outra coisa aqui, outro comentário bem bacana aqui, qual é o nível gengival desse paciente? Quando o paciente tem mais gengiva, tem um bom nível gengival, ou geralmente quando o paciente tem periodonto espesso, a gente tem mais bolsa periodontal. Quando o paciente tem bastante retração gengival, o paciente tende a não ter tanta bolsa periodontal, porque o periodonto é tão fino que quando dá inflamação gengival, sobe tudo, já dá recessão em tudo. Se tiver mobilidade, a gente pode tentar fazer a esplintagem sem que a gente prometa que esses dentes vão ficar. Só que, atenção pessoal, esplintagem não é tratamento para mobilidade. Esplintagem é somente uma contenção até que o periodonto esteja em condições de ficar numa situação adequada, né? Olha só, dependendo dos hábitos da paciente, mesmo fazendo a preguiça, terminará no implante. Será que a gente vai terminar isso aqui no implante? Será que toda a periodontite vai ser progressiva e a gente nunca mais vai conseguir controlar toda essa situação? Será que isso aqui não dá para contornar? Então vamos começar a pensar em várias coisas, tá? Primeiro, se a gente começar a pensar em extrair os dentes, a gente tem que parar e pensar. Quando você extrair um, você vai extrair o outro também. Porque você vai começar a ter falhas nos dentes e se for fazer uma prótese removível, ela vai apoiar nos dentes vizinhos e vai ficar com mobilidade. Se você extrair um dente e colocar implante e depois o outro dente que está melhorzinho, você vai ter diferença no nível ósseo. Você vai ter um dente com recessão gengival e o outro implante que vai estar vizinho desse outro dente com recessão gengival. Então, você vai ter um dente com pouco osso e um implante igual, que vai ficar com dente comprido. Como é que a gente resolve outras coisas? Esta situação é a situação de que se você pensar em extrair um dente, você vai acabar extraindo todos. Isso se chama efeito dominó, porque
você tem uma perda óssea no geral, você tem doença periodontal no geral. Outra coisa que a gente vai começar a pensar é assim: o paciente pode ter esse tipo de situação e ele tem uma doença periodontal. Então aqui eu já vou colocar, deve ser uma periodontite agressiva se for paciente jovem e se for paciente com pouca placa e pouco cálculo. A periodontite agressiva ou a periodontite de progressão rápida com pouca placa e pouco cálculo é uma situação onde, se a gente consegue diagnosticar com bastante precocidade, a gente consegue tratar. Aqui nem tá tão precoce assim, mas eu preciso dizer que para toda periodontite agressiva, que a gente tem uma grande quantidade de bactérias, a gente tem um prognóstico excelente. Para todos os casos que eu tratei, um caso bem previsível é esse tipo de caso de periodontite agressiva. Por quê? Porque eu já sei, pela literatura científica, que nesta situação eu tenho desequilíbrio microbiano. E esse desequilíbrio microbiano é de um jeito que eu sei que, se eu tratar com terapia antimicrobiana sistêmica e terapia mecânica, eu consigo resolver. Agora deixa eu contar outro caso que contaram semana passada. Paciente assim, com periodontite agressiva, descobriu que estava grávida. E sim, grávida no começo da gravidez. E aí? E aí, vai fazer antibiótico ou não vai? E sempre entra naquela história, até poderia fazer terapia antimicrobiana sistêmica, mas para a grávida, se a gente conseguir evitar alguns tipos de medicação, tanto melhor para ela, porque é menos coisa para sobrecarregar o fígado, menos coisa para intoxicar o paciente. Então, a notícia boa é que, sendo a doença periodontal um desequilíbrio da microbiota, a gente consegue resultados positivos mesmo sem antibiótico, sem terapia antimicrobiana sistêmica. Só vai acontecer de demorar um pouco mais para a gente conseguir ter o equilíbrio, mas isso acontece, pode acontecer. Pode acontecer do paciente não tomar porque não tem dinheiro, ou pode acontecer do paciente estar impedido por alguma questão sistêmica de tomar esse antibiótico. Então a notícia é, com antibiótico a gente consegue resultados mais rápidos, mas sem antibiótico a gente consegue o resultado igual. E se vai fazer um paralelo de sem antibiótico ou com antibiótico, em longo prazo vai chegar um momento que ou com ou sem o resultado é o mesmo. A diferença de resultado é se a gente vai conseguir fazer manutenção preventiva. Fechando o raciocínio, se a opção for extrair, vai tirar tudo. E eu já atendi um caso de uma moça com uma situação parecida como essa, e a gente começou assim, vamos tirar esse, vamos ficar com aquele, vamos tirar esse, vamos ficar com aquele. Só que o que sobrava ficou abalado demais, ou ficou muito solitário, com muitos poucos elementos dentários bons para a gente acabar mantendo. E uma moça dessa vai aparecer no consultório com todos os dentes na boca e vai sair do consultório com o diagnóstico de nós vamos tirar todos os dentes da sua boca. Pergunta para o paciente se o paciente gosta, pergunta para o paciente se ele fica feliz. E pergunta para o paciente, quando a gente anunciar para o paciente, que é o seguinte: você vai perder todos os dentes, a gente vai colocar implante, mas você é uma pessoa de altíssimo risco para perder o implante por periimplantite. E aí, nós vamos manter o dente ou nós vamos ficar? Então, se a opção for extrair, vai extrair tudo. Se a opção for extrair e colocar implante, vai colocar implante e vai ter que estar no termo de consentimento que existe grande risco de ter periimplantite, porque é mesmo. Se a opção for manter, como foi comentado aqui, vamos fazer o tratamento, e quem é periodontista ou quem curte periodontia ou quem acompanha o periodiária está sabendo que este caso tem um prognóstico excelente. Que a periodontia, não é nem a gente, tá? A periodontia consegue tratar estes dentes e a periodontia consegue manter. E se a gente optar por fazer alguma esplintagem, é para o conforto do paciente, para o dente parar de ter instabilidade oclusal enquanto ele estiver na fase de reparo. E que é imprescindível que se consiga fazer uma manutenção preventiva. E se vai ficar o dente, se não vai ficar o dente, isso é uma opção do profissional. Mas é muito mais fácil tratar uma periodontite do que uma periimplantite.
É muito mais fácil fazer manutenção preventiva no dente do que no implante. E se a pessoa vai ficar com os dentes ou se ela vai extrair todos os dentes, isso acaba não fazendo diferença. Por quê? Porque vai precisar de manutenção preventiva da mesma forma. Aí, por exemplo, ó, essa região. Nessa região, a pessoa tem uma bolsa profunda. Se você olhar bem na mesial, você vai ver uns pontinhos colados no dente. Isso é cálculo. Isso é uma bolsa isolada, longe da furca. Isso tem um excelente prognóstico. Eu não tô aqui para ficar julgando se a gente vai fazer isso, se isso é o certo, se isso é o errado, porque a decisão de diagnóstico é a habilidade do profissional. Como eu já ouvi num congresso e fiquei arrepiada, mas hoje eu respeito perfeitamente a opção de cada um. A pessoa não sabe fazer um tratamento periodontal e acaba optando pela extração de tudo. Tá errado? Não tá. É uma forma de tratamento. Agora pergunta para o paciente o que é que o paciente prefere. Você quer manter os dentes ou você quer perder todos os dentes? E se o paciente não está satisfeito com a estética, é possível fazer uma epítese, que eu coloquei no feed de notícia. Olha que frase boa que colocaram aqui, olha, nunca prometer é o segredo. Porque a gente não consegue prometer nem que a gente vai manter os dentes e a gente também não consegue prometer que se você colocar os implantes, você tá com todos os seus problemas resolvidos e você não vai ter problema nenhum nunca mais. Não tem como prometer isso. Mas se você tiver domínio da terapia periodontal e o domínio de como colocar isso daqui dentro de um esquema de manutenção preventiva, a periodontia sabe manter esses dentes. Sabe manter isso em saúde, isso está acessível a todo mundo e é isso que eu vou ensinar fazendo intensivo periodiária. Eu vou falar sobre como você consegue decolar o faturamento através do método periofácil, que é o método periodiária. Agora vamos falar sobre esse caso aqui também do ponto de vista de gestão administrativa, tá? Esse paciente, depois de ser tratado, a gente vai conseguir fazer o tratamento, vai colocar dentro de um esquema de manutenção preventiva. Se você colocar numa tabela, a manutenção preventiva vai custar mais barato do que ela extrair tudo e colocar prótese. E que se vai colocar implante ou se vai manter os dentes, mesmo com implante, a pessoa não está livre de fazer manutenção preventiva. Com o dente tem que fazer manutenção preventiva. Sem o dente, você vai perder o dente, vai ter que colocar o implante e vai ter que fazer manutenção preventiva. Quem está falando ou quem imagina que isso aqui não tem condições de ser mantido para sempre, acho que está na hora de rever os seus conceitos da periodontia, porque a periodontia sabe manter esses dentes em manutenção preventiva. Quem está falando que tratamento periodontal não dá dinheiro, porque dá trabalho, porque tem que casar com o paciente, não caso com ninguém, não. Os meus pacientes vêm felizes, vêm com periodicidades e que a gente tem mais uma coisa, que é o princípio da venda recorrente. O paciente vai vir com uma recorrência, ele vai vir sempre. E a gente coloca isso de uma forma, mas é verdade, tá? Ele vem feliz, porque ele encontrou um dentista que vai manter o seu sorriso no lugar. Encontrou um dentista que vai manter os seus dentes na boca. Quem não vai ficar feliz? Os meus pacientes ficam felizes. Quando alguém pergunta assim, nossa, mas quanto que vai ter de perda tecidual? Se conseguir fazer o tratamento não cirúrgico, não tem grandes perdas teciduais. Por quê? Porque a gente não tem abertura de retalho para ter necrose, a gente não tem remoção manual de tecido de granulação e a gente deixa o próprio corpo reabsorver sozinho, a gente vai ter menos sensibilidade pós-operatória porque a gente não está fazendo terapia cirúrgica. Sou super fã e eu ensino a fazer tratamento periodontal básico, sem cirurgia, não cirúrgico, com antibiótico terapia e com excelente prognóstico, porque o paciente vai ficar na manutenção preventiva. E repetindo, se extrair todos os dentes, vai ter que fazer a manutenção preventiva de igual forma, porque a gente
não consegue garantir que nunca mais vai ter periimplantite, que nunca mais vai ter problema. Vai ter. E vocês nem imaginam como o paciente que passou pelo implante, perdeu os dentes, ficou sem dente, passou pelo pós-operatório, gastou, investiu para conseguir ter esses dentes na boca, depois a gente vem e anuncia que os dentes estão perdidos, né? Enfim, a perda óssea pode perder totalmente o implante. E aí, assim, vai perder o implante, vai perder o osso que teve o implante. E isso tá tão assim, ciclo perda óssea repetitiva, que daí assim, perdeu o dente, aí coloca o implante. Daqui a pouco perde o implante por periimplantite e você fica com um defeito ósseo gigante. Então, os estudos de reconstrução estão voltados para as perdas ósseas mais severas, que são as perdas ósseas por periimplante. Isso é muito sério. A gente começa a aumentar a complexidade do tratamento e o paciente está sempre refém de acabar fazendo um tratamento atrás do outro. O que eu quero dizer assim é que a gente ser um dentista que consegue manter os dentes não tem preço. O dia que a gente consegue mostrar tudo isso de valor para o paciente fica com a gente. E assim, eu recomendo nesse caso 2 semanas de antibiótico. São protocolos diferentes. Tem uma linha que indica 1 semana de terapia antimicrobiana sistêmica. Essa é o que eu faço atualmente. Mas alguns estudos estão recomendando 2 semanas porque tem resultados melhores. Eu não peguei nenhum caso tão grave assim recentemente para fazer 2 semanas. Mas as 2 semanas de terapia antimicrobiana sistêmica é uma reflexão plausível, porque a gente vai conseguir manter isso daqui por bastante tempo e que a gente vai conseguir suprimir essa microbiota de uma forma bem interessante. Qual é o tempo de recuperação? O tempo de recuperação até a gente conseguir restabelecimento de saúde depende de quando a gente vai conseguir equilibrar essa microbiota e o quando a gente vai ter o fechamento de bolsas. Mais ou menos para a terapia que eu sugiro, mais ou menos dentro de 4 meses a gente consegue. Mais ou menos com 4 sessões. E isso é o que eu ensino no método periodiária. Precisa de placa? Olha, se tiver parafunção vai precisar de placa. E é bem interessante que se proteja essa oclusão sim. Porque tem orto que diz que a contenção é para sempre. Quanto tempo acha que o dente se mantém após a orto? Então, aí a gente começa a entrar dentro da ortodontia. O que a ortodontia está dizendo, que é muito plausível, é que os dentes, eles são vivos e que a gente tem a movimentação e que vai ter um prazo para a ortodontia se manter. Como os dentes anteroinferiores, eles são dentes de raiz pequena, fazer uma contenção, dizendo que seja para sempre, é a única forma de garantir que os dentes não vão migrar um pouquinho. E nessa situação, onde a gente já tem um pouco de perda óssea, a gente vai ter maior chance de migração. Desde que a gente ensine o paciente a fazer higiene interproximal, não tem problema nenhum em manter uma contenção para sempre, desde que ela esteja bem feita, desde que ela esteja higienizável, desde que o paciente esteja orientado a voltar de tempo em tempo, né? E olha só, mesmo nesse caso, se houver furca de grau 2, aí sim é melhor extrair. Ah, olha que pergunta boa. Então, num caso assim, agora vou tirar esse comentário só um pouquinho, que é nessa mesma região. Neste primeiro molar, para este paciente, que é desse mesmo caso, a gente tem uma lesão de furca de grau 2 com uma perda óssea considerável. A lesão de furca do molar inferior, ela é até mais fácil de higienizar, mas uma lesão de furca na interproximal é difícil da gente manter. É o único caso que eu digo que o prognóstico é ruim. Ah, mas se dá para colocar osso, membrana? Até dá, mas o prognóstico é duvidoso demais. Então, nesta situação, é melhor extrair esse dente. Ainda assim, se o paciente tiver pouco recurso financeiro e o paciente disser que não vai colocar implante, e se o paciente disser que gostaria de tentar manter esse dente, eu tentaria manter este dente em bolsa inativa.
O que é bolsa inativa? É uma bolsa que não sangra mais. E a gente vai estar fazendo assim uma manutenção rigorosa para chegar numa situação que não sangre mais. Aí dá. Mas se o paciente disser que vai tirar e colocar ou uma prótese adesiva, ou vai colocar um mantenedor de espaço, ou vai colocar uma PPR, aí a gente pode tirar esse dente. Se o dente virar nicho de retenção de biofilme, se a gente não conseguir manter essa região higienizável, ou se esse dente virar um lugar para acabar acumulando biofilme patogênico e ter a chance de ter a progressão desse tipo de problema, né? Então, são várias nuances para a gente começar a pensar. Lesão de fúrica de grau 2 em molar superior é uma situação bem duvidosa, né? A intrusão, ela é possível, mas os ortodontistas dizem que intrusão é um movimento difícil de ser feito. E antes de pensar em intruir, a gente tem que ter a certeza que o tratamento periodontal está bem feito sob o risco da gente intruir bolsa. E aí intruir a inflamação junto, ou o processo inflamatório junto. Então, intruir em caso de lesão de fúrica não é uma opção muito interessante. Ah, mas e a amputação radicular? A amputação radicular eu indicaria neste caso se o dente já tivesse um tratamento endodôntico. Mas nessa situação, para fazer um tratamento endodôntico e depois fazer uma amputação de raiz, nem sempre vai valer a pena e nem sempre a gente vai ter longevidade. Porque o primeiro molar é um dente que tem muita força mastigatória e a gente pode acabar perdendo esse dente por força, né? Então, olha só, é exatamente, olha que comentário legal, corresponsabilidade paciente-profissional. Conversa, dividir responsabilidade, dividir decisão. E é para isso a gente precisa ter café no bule, precisa ter conhecimento para conseguir esclarecer para o paciente e deixar muita clareza, né? E a manutenção vai ser de quanto em quanto tempo? Qual é o intervalo nesse caso? A manutenção, ela vai ser de acordo com a gravidade do caso e com a colaboração do paciente. É isso. O paciente vai voltar numa periodicidade antes dele ter problema. E aí, nisso, a gente vai estar sempre atento com o sangramento à sondagem para o paciente estar sempre sem sangramento. Devemos dizer que mesmo com manutenção preventiva, devemos esclarecer que há risco de perder algum dente. Sim, há risco, mas o risco com a manutenção preventiva, isso é da literatura científica mesmo, o risco cai. Na verdade, o risco despenca, mas ele não é eliminado, porque existe um pequeno grupo de pacientes que ele é muito suscetível, tem muita tendência. E se o paciente for fumante e diabético descompensado, a gente também não consegue garantir. Mas pode dizer bem claramente para o paciente, se você não vir para manutenção preventiva, você vai perder. Você quer manter os dentes ou você quer perder? Você quer ter uma perna mecânica ou você quer ficar com dente? Você quer comer com talher de plástico, que é a mesma coisa, ter dentadura, comer alface com dente de plástico, cenoura com dente de plástico, maçã com dente de plástico, ou você vai querer manter o seu dente de verdade? E se colocar implante também dá, mas não está liberado de fazer manutenção preventiva. Tem que fazer sob risco de ter periimplantite, né? O paciente tem muita sensibilidade, pedimos tratamento endodôntico? Não tem sensibilidade, né? Os enxaguantes de clorexidina têm resultado com a antibiótico-terapia? Tem. Se tem condição sistêmica comprometida, tem que estar acompanhando mais próximo. Tem que ver se tem trauma oclusal mesmo. Não costuma ter sensibilidade nesses casos, porque vai diminuir a sensibilidade, né? O alendronato não é grande problema para esse tipo de perda óssea, mas o alendronato é problema para implante. O paciente tem perda óssea e tem problema de implante, é problema. Queridos, muito obrigada. Até mais, gente. Muitíssimo obrigada.